Sabia que é possível continuar evoluindo nos seus treinos de musculação por muitos anos e assim conquistar resultados físicos e estéticos ainda melhores do que esses que você já conseguiu até hoje? E o melhor, sem qualquer tipo de dor que te limite ou te impeça de treinar? Eu sei que no primeiro momento isso te parece bom demais para ser verdade, mas fica aqui comigo que eu vou te mostrar agora o passo a passo para isso acontecer. Eu sou o Wander Vicente, profissional de educação física, e ensino mulheres acima dos 35 anos, assim como você, a treinar de maneira inteligente. E nos próximos minutos eu vou te mostrar como você pode ficar definitivamente livre de qualquer dor e ainda por cima conquistar resultados físicos e estéticos que nunca você antes imaginou que fosse possível. Se você treina já há algum tempo, faz musculação, cardio ou ambos, com acompanhamento de um personal presencial, online, ou então treina por conta própria mesmo, e percebe que está com uma limitação nos seus ganhos, nos seus resultados, ou ainda, você vem sofrendo com algum tipo de dor articular, seja na lombar, no joelho, no ombro, não importa, então esse vídeo é para você. Vou te apresentar agora o método APP, que vai literalmente transformar a sua visão daqui para frente sobre o que um treinamento realmente precisa ter para ser de fato eficiente. Você já se perguntou por que, apesar de todo o seu esforço diário nos treinos, você não consegue mais evoluir, ainda que você treine com bom volume e com cargas elevadas? Ou ainda, por que a dor que você vem sentindo não desaparece de jeito nenhum, apesar de você estar diariamente fazendo fortalecimento? Já parou para pensar? Quer saber onde está o problema? O problema está no acompanhamento que você está tendo. A verdade é que a imensa maioria dos personagens encontram-se na linha da mediocridade. Eles não investem em conhecimento, e o resultado disso está nos treinos genéricos que você faz. Esses tipos de treinos limitam a sua evolução, e você acaba ficando estagnada, com os mesmos resultados de sempre. E para piorar, te deixam também muito mais suscetível a adquirir ou piorar ainda mais um quadro de dor ou lesão. Mas existe uma solução que combate tudo isso, que é o método ATP. Com ele, você vai finalmente começar a treinar com o máximo de eficiência, com um treinamento verdadeiramente individualizado, isto é, tão único quanto você. E quer saber como isso é possível? É exatamente o que você vai entender a partir de agora. Bom, o método ATP é composto por 3 pilares. É uma verdadeira tríade. Primeiro pilar, o A do ATP, que faz menção a anamnese e avaliações. A anamnese consiste em um breve questionário que tem o propósito de captar informações a respeito dos seus objetivos, dos seus hábitos, da sua rotina, do seu histórico, enfim, informações essenciais sobre você que vão me ajudar a personalizar ainda mais o seu treinamento. O outro elemento dentro deste primeiro pilar é a avaliação postural e funcional. Ela serve basicamente para identificar quais são os desvios posturais que você apresenta. Esses desvios de postura são causados quase sempre por desequilíbrios dos níveis de força e flexibilidade entre os músculos. E isso é ruim, porque acaba provocando uma série de compensações no seu corpo, sobrecarregando principalmente as suas articulações durante os movimentos que você faz. E quais as consequências ruins disso? Primeiro, maior probabilidade de você adquirir alguma dor ou lesão. Segundo, caso você já apresente algum quadro de dor ou lesão, a tendência é piorar ainda mais. Terceiro, se você, por exemplo, busca uma melhora na parte estética, ela pode não acontecer. Porque o músculo que você quer aumentar de tamanho, enrijecer, modelar, pode estar sendo inibido pela ação majoritária de outro músculo. Sim, isso é possível e é algo que pode estar acontecendo com você e você até então nem imaginava. E aí, num caso desse, não adianta. Você pode fazer o volume semanal que for, com altas cargas e tudo mais. O seu músculo não vai conseguir se desenvolver. Então, perceba já de cara que esse primeiro pilar é de suma importância. Ainda mais porque é ele que vai fornecer os resultados necessários para que eu faça a escolha dos exercícios que farão parte dos seus treinos. Eis que aqui surge uma outra informação que eu acredito que você ainda não sabe. A depender do grau de desequilíbrio muscular que você apresenta, existem exercícios que são totalmente contraindicados e que você não deve fazer. E aí, se caso você já estiver fazendo ou vier a fazer futuramente, antes que o desequilíbrio de força e flexibilidade em questão seja corrigido,
você vai aumentar ainda mais o desequilíbrio, piorando a disfunção. Um rápido exemplo aqui para você entender com um pouco mais de clareza. Vamos supor que você esteja com dor no joelho e que o diagnóstico dessa dor seja uma condromalácia patelar. Se nesse primeiro pilar do método, lá na avaliação, eu identificar que a causa dessa condropatia que você desenvolveu é um encurtamento, uma flexibilidade ruim dos músculos posteriores de coxa, por exemplo, se você estiver fazendo uma cadeira ou uma mesa flexora, isso só vai piorar ainda mais o quadro de dor. Percebe como esse primeiro pilar é imprescindível? Bom, então agora que você já entendeu a importância das avaliações para o planejamento e a elaboração dos seus treinos, eu quero te apresentar o segundo pilar do método, que é a aplicação dos testes para avaliação da sua força e da sua resistência. São testes que devem ser realizados antes mesmo de você iniciar os treinos. E por quê? Pensa comigo. Como é que eu vou elaborar um treinamento decente, que seja de fato personalizado, eficiente para você, sem antes ter o pleno conhecimento das suas condições físicas atuais? Fica bem complicado, né? Eu sei que você está acostumada com aquele treino que te passam na musculação. 3 séries de 10 repetições, 3 de 12 ou 4 de 10. Pois então, este é o tal treino genérico, porque tanto a carga do exercício como as repetições a serem realizadas são completamente aleatórias. São baseadas simplesmente em achismo. E no cardio acontece a mesma coisa, ou ainda pior. As velocidades que você coloca na esteira, por exemplo, o tempo que você fica em cada velocidade, a duração total do treino, tudo isso é feito de maneira aleatória. E aí, das duas, uma. Ou você está treinando aquém do que você deveria, que é o que acontece na maioria das vezes, ou está além. E aqui, ambos os casos são prejudiciais para os seus resultados, tá? É por isso que os testes de 1RM e de VO2 máximo, presente neste pilar 2 do método, nem são importantes, tá? São obrigatórios mesmo. Caso você queira começar a treinar de maneira inteligente para seguir em constante evolução. Se esse não for um desejo para você, aí pode continuar treinando do mesmo jeito para continuar com os mesmos resultados para o resto da vida. Tá tudo bem, a escolha é sua. E aí, para fechar esse pilar 2 do método, só um adendo. Eu sei que o profissional que te acompanha ou te orienta nunca realizou nenhum desses testes com você. E por fim, o pilar 3, o P do ATP, que quer dizer periodização. Representa nada mais, nada menos do que o seu treinamento de musculação ou de cardio já devidamente elaborado a partir dos dados e resultados que foram obtidos nos testes e avaliações que você fez. Esse pilar 3 denota como será a sua experiência ao longo de toda a jornada. Os seus treinos estarão agrupados em diferentes etapas. Cada etapa será dividida em fases. É como se fosse um jogo de videogame, em que cada fase cumprida representará uma vitória. Dessa forma, assim como no videogame, haverá fases um pouco mais difíceis e outras um pouco mais fáceis. Isso servirá para te manter sempre motivada, pois haverá progressões de carga e repetições a cada fase. Isso significa que nenhum dos seus treinos será igual ao anterior. Ora a carga de trabalho a ser realizada aumentará, ora diminuirá. Cada treino será um desafio a ser cumprido. A única certeza é que você seguirá em constante evolução. E é isso que vai fazer você conquistar resultados surpreendentes ao longo do caminho. O método ATP não é um simples programa de treinamento, e tampouco uma consultoria online. O método ATP é um programa de transformação mental, física e corporal. É uma verdadeira experiência a ser vivida. E isso tudo com um acompanhamento e o suporte de um legítimo mentor. No caso, eu. O método ATP é para você que é exigente, gosta de exclusividade e busca sempre por aquilo que é melhor. Veja o que essas mulheres conquistaram com o método e como as suas vidas foram transformadas. Assim como elas, você também pode romper a barreira dos resultados limitados, das dores recorrentes, livrando-se de uma vez por todas dos treinos genéricos e aleatórios e também dos profissionais ruins que te impedem de alcançar a sua melhor versão. Olha só o caso da Maria Luísa. A Maria Luísa me procurou a princípio com a intenção de que eu cuidasse da reabilitação do marido dela. Ele havia acabado de fazer uma cirurgia, havia colocado uma prótese no quadril e o maior receio tanto dela quanto dele
era a possibilidade dele nunca mais conseguir jogar golfe, que é algo que ele sempre gostou muito de fazer. E aí, à época, eu consegui ir até eles de forma presencial, porque eles moram nos Estados Unidos e estavam passando férias aqui no Brasil, no mesmo bairro que eu morava, lá no Rio de Janeiro, em Copacabana. Então, eu fui lá, avaliei ele, expliquei tudo o que eu precisava e fui embora. Com as avaliações dele em mãos, eu interpretei os resultados e então combinei de reencontrá-la novamente para que eu pudesse apresentar o plano de ação com o meu método. Depois que eu mostrei os resultados e expliquei tudo da forma mais detalhada possível, fez uma espécie de boom na cabeça dela. Ela simplesmente ficou impressionada com tudo que viu e ouviu. Foi ali que ela enxergou que também poderia conseguir resultados muito melhores dos que ela já tinha conseguido até então. A Maria Luísa sempre foi uma mulher ativa. Hoje, ela tem quase 60 anos de idade, apesar de não parecer. Em apenas um ano junto comigo, ela comentou isso aqui para mim. Esse depoimento aqui foi a respeito da forma física dela. Aqui ela me mandou uma mensagem, né, eu falando que ela já estava ficando fera, né, porque eu sou um profissional que gosta de explicar tudo e ela também gosta de aprender, de entender tudo que ela está fazendo, né, o porquê das coisas. E aí ela comentou: eu aprendo tanto com você e ver a minha transformação em pouco tempo comparado a mais de 20 anos, ou seja, muito tempo, né? Ou seja, ela teve resultado em um ano superior ao que ela não conseguiu em mais de 20 anos de treino. E também gosto muito de todas as informações. Colocou até em caixa alta ali justamente porque ela é uma pessoa que gosta de aprender e entender. É uma mulher muito inteligente, exigente e que gosta de saber o que ela está fazendo. E aí, olha só, ela vivia também com dores recorrentes, principalmente na lombar, e não conseguia se livrar delas de jeito nenhum. Ela tem 2 hérnias de disco na lombar, inclusive eu tenho o laudo da ressonância dela. E apesar disso, hoje ela tem muito mais força do que antes e treina sem qualquer tipo de restrição. Não sente mais nada, 0 dor. E isso é ela quem diz. Dá uma olhada só. Eu vou tirar a ressonância na quarta, né, de manhã e passo os resultados para você. Então eu pedi para que ela tirasse uma ressonância magnética para a gente poder ter o diagnóstico em relação à dor. Aí abaixo é que ela falou, né? Ela descreveu para mim. E quando ela fica sentada, período longo, né, começa a doer. E aí eu já suspeitei, né, mas ainda assim eu pedi para que ela fizesse a ressonância. Aí que ao lado é a ressonância dela. Então ela deu lá, bom dia, saiu o laudo. E aí eu fui ver o laudo dela. E o laudo dela foi esse aqui, eu vou mostrar para você. Olha lá, ressonância magnética da coluna, longo sacra. E aí a indicação clínica, qual foi o diagnóstico? Discopatia. O que isso representa? Apresentou protusão discal e hérnia de disco. Artrose intrapofisária. Essa hipertrófica quer dizer o quê? Que aquilo ali é uma calcificação da vértebra que no senso comum a gente conhece ou escuta como bico de papagaio, instaurada ali entre L5, a quinta vértebra lombar, e a primeira sacral, ou seja, lá embaixo. E além disso, ali no retângulo vermelho, o diagnóstico indicou 2 abaulamentos e protusões, caracterizando hérnia. Tanto ali entre L4 e L5, né, a quarta lombar e a quinta lombar, e a quinta lombar e a primeira sacral, em compressão do saco dural. O que isso quer dizer? Que já estava tendo compressão do nervo, né, já estava tocando o nervo. Então esse foi o laudo dela, e a partir desse laudo, né, eu expliquei tudo para ela, mandei um áudio, deixei ela tranquila, pedi para ela confiar em mim e que essa dor iria sumir e que não iria atrapalhar ela de forma alguma dali para frente. E aí passaram-se algumas semanas, eu fiz um post lá no meu Instagram. Eu dizia no post algo do tipo: precisa ser avaliada, você precisa realizar alguns testes funcionais, identificar, né, a causa da dor. Se você não souber a causa, não tem como tratar, né? Então vai para fisioterapia, faz ali uma manipulação, e esse tipo de tratamento acaba sendo só um paliativo, né? Não resolve o problema. Então foi mais ou menos isso que eu estava dizendo no post. E aí ela comentou abaixo do post: sou eu. Eu ficava fazendo alongamentos, exercício que achava na internet, e por anos não resolvia. Obrigada, Vander. Nem imaginava o que foi descoberto com a avaliação. E agora estou mais forte e sem dor. Todo mundo deveria ser avaliado antes de fazer qualquer coisa. No meu caso, ficou pior e só você conseguiu descobrir e cuidar da maneira correta.
Então, esse depoimento aqui foi o maior prêmio para mim. Foi o reconhecimento do meu trabalho, de que tudo deu certo e que, de fato, o que eu havia dito para ela lá atrás, para que ela ficasse tranquila que tudo iria se resolver, de fato aconteceu. E aí, como comprovação disso, eu vou colocar o áudio dela aqui para você escutar na voz dela qual foi a transformação que eu consegui proporcionar a ela com o método ATP. Escuta o que ela disse. Oi, bom dia. Você merece saber que eu, quando fui ao Brasil, eu tive a oportunidade de fazer 2 exercícios do funcional na praia. E o Valentim, o professor, falou que ele nunca na vida dele me viu tão bem, com tanta endurance, e mandou dizer que você tá de parabéns. Eu nem, tipo assim, senti a diferença. Ele falou, Malu, que isso? Você não tá nem respirando fundo, tá com maior controle, não para, com maior técnica, tudo. Só deu elogio de eu fazer o funcional comparado aos outros anos que eu apareço, né? Então, tá de parabéns. É tudo seu, crédito todo seu. Ah, só um adendo aqui, tá? Ela treinava com personal presencial lá na Califórnia. De 1 ano e meio para cá, quem cuida dela sou eu. E proporciono todos esses resultados de forma 100% online através do meu método. Agora, olha só o caso da Gabriela. A Gabriela tem 34 anos, uma mulher um pouco mais nova, e me procurou há pouco mais de 6 meses. Ela também treinava na musculação com a orientação de outro profissional. E ela não corria, porque não conseguia. Mais pra frente você vai entender o porquê dessa informação. Ela chegou para mim com um diagnóstico de condromalácia patelar no joelho. E além disso, ela vivia sofrendo também com dores na lombar. O desejo dela era justamente se livrar das dores, pelo menos atenuar, e evoluir também na forma física e na parte estética. E olha só o que aconteceu com ela já em poucos meses. Aqui foi a primeira conversa que eu tive com a Gabriela. Ela me mandou ali falando que não tinha escolha, porque estava sentindo dor no joelho e na lombar, e isso estava incomodando ela diariamente, e que ela não aguentava mais essas dores e queria resolver o problema. Então ela falou, ele manda agora, né, as fotos que eu pedi para ela mandar, né, para poder fazer a primeira avaliação postural, a primeira parte do método, né, que corresponde ao A, do ATP. E aí ela me enviou, né, tudo que eu solicitei para poder fazer essa primeira avaliação. E aí aqui no print ao lado, ela diz ali, né, e eu há anos com essa dor. Coloca uma cara de triste ali, porque realmente ela estava incomodada, estava sofrendo com isso. Mandei um áudio ali explicando também, pedi para ela ficar tranquila, para ela confiar no meu trabalho e que tudo iria se resolver da melhor maneira. E aí, falei, vai sumir, confia. Ela colocou embaixo até, fé. Era só o que ela tinha até então, fé. Aí que ela já começa dizendo, né, de fato, as pessoas precisam de você. Eu não sabia que precisava até começarmos. Deu uma risada, né? E aí tá, mandei os áudios para ela, né, com as orientações, né, do dia ali que eu precisava passar para ela. E aí ela me mandou aí no outro dia, bom dia, entendi tudo. Você foi claro na explicação. E aí aqui é o final. Hoje é o primeiro dia que acordo sem um incômodo na lombar, inclusive. Ou seja, aqui a gente já havia começado, já tinha passado algumas semanas e ela já estava sentindo alguma melhora, logo no início das primeiras semanas. Aí se passou mais um tempo, aqui ao lado dessa conversa, dias antes ela havia chegado para mim com interesse de começar a correr. Lembra que ela chegou para mim com um diagnóstico de condromalácia patelar, que ela não corria por conta disso, da dor no joelho, né, além das dores na lombar. E aí o joelho dela já estava bom, não estava sentindo mais dor, e ela relatou a vontade de correr. E aí eu fui, apliquei o teste de VO2 máximo para poder periodizar o treinamento, né, fazer a coisa personalizada, como deve ser. E aí, depois do primeiro treino, eu cheguei para ela e perguntei se estava tudo ok com o joelho do teste, né, porque ela fez o teste na esteira para depois começar o treinamento. Então, foi a primeira corrida que ela fez, na verdade. E ela me respondeu, bom dia, sim, nadinha, nem a lombar. Ou seja, a essa altura do campeonato aqui, ela já não sentia mais dor nem no joelho e nem na lombar. E aí foi engraçado que logo abaixo ela colocou, já queria correr hoje de novo. Aí aqui mais uma conversa nossa, me deu bom dia e aí partiu dela. Sabe o que eu tava lembrando aqui? Que faz um bom tempo que não sinto dor na lombar, mesmo dançando e pulando loucamente quando saio.
Isso antes me deixava com a lombar destruída no outro dia. Isso era algo que ela já tinha me dito lá atrás, que ela saía à noite e no outro dia era uma dor insuportável na região lombar. Dores essas que ali, naquele momento, ela já não sentia mais. E aí ela estava lembrando, porque ela já tinha até esquecido que não sentia mais dores. Então já tinha um tempo que ela não sentia esse tipo de dor na lombar. Já aqui, a conversa foi a respeito da forma física dela, da parte estética. Lembra, só relembrando que ela chegou em mim se queixando das dores no joelho e na lombar, mas também ela tinha o objetivo de melhorar a parte estética, de melhorar o corpo. Então aqui ela já diz: menino, minhas bananinhas já estão quase sumindo. Minha mãe disse que está quase fazendo consultoria contigo. Está impressionada com a mudança em pouco tempo. Já ao lado, ela está perguntando aqui como eu tô. Menino, um monte de gente elogiando meu corpo. E olha que a gente nem chegou onde eu quero ainda. Mas é isso. Obra nossa. Minha e tua. Então aqui ela já estava com bons resultados, mas ainda não tinha chegado no objetivo. Inclusive, esse objetivo, lá no início, ela me mandou a foto de uma mulher que ela admira muito, mandou o corpo dela, uma mulher de biquíni, e falou que queria ficar com um corpo parecido com o da mulher e perguntou se era possível. E eu respondi para ela que sim, que era possível. Então ela ficou toda empolgada, comprou a ideia e começou o treinamento. E aí, olha aqui no próximo slide o que aconteceu. Menino, pode ver que ela tem mania de chamar de menino. Eu postei uma foto no story. Minha perna tá show, viu? Parabéns pra nós. Aí eu já havia visto a foto, né? Mas não tinha comentado nada, né? Botei, acabei de ver. Colchão, hein? Ela, né, menino? Quanta diferença. Realmente a diferença tava gritante. E aí ela diz aqui embaixo, dentro do retângulo vermelho: tô feliz com o meu corpo. Nem precisa crescer mais que isso. Manter e dar uma leve definida. Bem discreta. E aí eu comentei embaixo ainda, brincando com ela. E isso sem acompanhamento de nutricionista e bebendo toda semana. Porque ela, de fato, não fez nenhum acompanhamento com nutricionista todo esse tempo que ela ficou comigo, os 6 meses, né, até chegar a essa transformação que ela queria lá atrás. E também ela estava num mês aí que ela estava saindo praticamente de sexta, sábado e domingo toda semana e estava bebendo. E ainda assim ela conseguiu chegar no corpo, que um dia ela imaginou que fosse praticamente impossível. Era algo muito distante para ela. Então esse foi o resultado da Gabriela. E eu te digo com toda a certeza e garantia desse mundo: é exatamente isso que vai acontecer na sua vida. Agora chegou a sua vez. É o seu momento. Clica no botão aqui abaixo e vem viver essa experiência comigo.